Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa série Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. A nossa jornada tem desvendado as profundas camadas de interpretação que obscureceram a figura autêntica de Yehoshua ben Yosef. Com Flusser, vimos Yehoshua, mestre da Halahá, o Emanuel Tove, a transfiguração textual no texto e nas traduções da Septuaginta. Com Levine, a mal compreensão, mal entendimento helenístico do judaísmo de Yehoshua. Com Parks e Sanders, as dolorosas consequências históricas e a falsificação da imagem do judaísmo. Hoje vamos aprofundar ainda mais a natureza dessa ruptura, focando na divergência radical entre Paulo de Tarso e a liderança da comunidade original do rabino judeu Yehoshua em Jerusalém, que incluía Tiago, seu irmão, e os seus discípulos originais. Para isso, contaremos com as pesquisas incisivas de Robert Eisenman e James Tabor, autores que, por vezes controversos, mas sempre rigorosos, nos mostram que a minha tese de que a teologia paulina representa um aborto grego do Messias histórico judeu Yehoshua não é uma especulação, mas está solidamente fundamentada em uma robusta vertente da pesquisa acadêmica. Vamos falar sobre a autoridade de Robert Eisenman e James Tabor. Quem são? Robert Eisenman é um estudioso proeminente do judaísmo antigo, conhecido por suas abordagens que muitas vezes desafiam o status quo acadêmico. A sua obra James, o irmão de Jesus, por exemplo, é um divisor de águas, enfatizando a importância de Tiago como líder do movimento nazareno original e a continuidade desse movimento com o judaísmo da Torá. Ele é um erudito, assim, agora falamos de James Tabor. Ele é um erudito bíblico, historiador que também se aprofundou nas origens do cristianismo, muitas vezes em colaboração com Eisenman. As suas pesquisas buscam reconstruir a história do cristianismo primitivo a partir de uma perspectiva mais histórica e menos teológica, revelando as tensões e conflitos internos. Ambos autores, através de uma análise meticulosa de fontes primárias, incluindo manuscritos do Mar Morto, escritos dos pais da Igreja e até mesmo textos apócrifos, trazem à luz uma imagem do cristianismo primitivo muito mais complexa e conflituosa do que a narrativa harmoniosa frequentemente apresentada nos dias de hoje. Eles desafiam a ideia de uma transição suave do judaísmo para o cristianismo. Vamos falar sobre esse conflito radical. Paulo versus Jerusalém. Entenda. Eisenman e Tabor, eles argumentam que havia um conflito fundamental e irreconciliável entre a visão teológica e a missão de Paulo de Tarso e a liderança da comunidade original do rabino judeu Yehoshua em Jerusalém, encabeçada por Tiago, o irmão de Yehoshua, que em hebraico é Yaakov, incluindo Pedro e João, Kefas e Yohanan,
Primeiro, o contraste de lideranças e mensagens. Enquanto a liderança de Jerusalém, com Tiago sendo observador zeloso da lei e da Torá de Moisés, e com a interpretação de Yehoshua, conhecido como o justo, líder inconteste, incluindo os discípulos do seu irmão Yehoshua, mantinha a continuidade judaica do movimento de Yehoshua. Paulo defendia um evangelho voltado para os gentios, que na prática desconsiderava a observância da lei, da Torá e do judaísmo de Yehoshua. Eisman e Tabor mostram que a autoridade de Paulo não era universalmente aceita e que ele frequentemente precisava se justificar e justificar sua mensagem perante os líderes de Jerusalém. Segundo a famosa, entre aspas, reunião de Jerusalém, no livro de Atos, Atos 15 e Gálatas 2, eles analisam as narrativas dessa reunião, apontando as tensões implícitas. Embora Atos apresente um aparente, em Atos apresente um aparente acordo, a própria epístola de Paulo aos Gálatas revela um cenário muito mais contencioso, onde Paulo se viu obrigado a confrontar Pedro, afirmar sua independência, sugerir uma divergência. Isso sugere uma profunda divergência doutrinária e práticas diversas, especialmente em relação à circuncisão, que é a essência da aliança judaica, e também as leis alimentares para os gentios. Para Paulo, a salvação pela fé em Cristo não é em Yehoshua, está falando em Cristo, presta atenção. Dispensava a Torá. Para Jerusalém, a Torá e a Emuná, vamos chamar de fé em Yehoshua, eram inseparáveis. Terceiro, a legitimidade e a origem do evangelho. Eisenman e Tabor sugerem que a alegação de Paulo de ter recebido seu evangelho por revelação direta de Yehoshua pós-morte, sem intermediação dos apóstolos originais, foi uma estratégia para contornar a autoridade legítima de Jerusalém, Jerusalém. Essa independência de Paulo, baseado nas suas visões, permitiu-lhe desenvolver uma teologia que se distanciava radicalmente daquela praticada pelos pilares da igreja original. Os pilares de Jerusalém, Tiago e os discípulos. O Cristo que Paulo pregava era um que libertava os gentios do que ele, Paulo, via como um fardo da Torá. Algo que Yehoshua e os seus seguidores de Jerusalém jamais disseram, sequer defenderiam uma tese desse nível e dessa natureza. Em resumo, a pesquisa desses autores evidencia que o que se passou não foi uma simples expansão pacífica, nem continuação de nada. Houve um choque de visões e teologias, uma ruptura fundamentalista de Paulo, que moldou o cristianismo em direções radicalmente diferentes. Vamos falar sobre a pesquisa acadêmica e minha tese do aborto paulino. Vamos lá. As análises de Robert Eisman e James Tabor conferem um peso substancial à minha tese. Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo, entre aspas, avesso à Torá. Não se fala, em momento algum, em Yehoshua. É o Cristo grego. O trabalho deles demonstra que a teologia paulina não foi uma evolução natural do judaísmo e da Torá do rabino judeu e Yehoshua. Tem que enfatizar para entender que não é a mesma coisa. Mas sim, houve uma ruptura intencional e profunda, tão radical, mas tão radical, que gerou conflitos explícitos com aqueles que eram considerados sucessores legítimos do rabino judeu e Yehoshua, que você conhece como Jesus, o Messias.
Esse conflito é a prova de que o Cristo de Paulo era, de fato, uma criação nova, um aborto grego desvinculado das suas raízes judaicas, que eu chamo do segundo Adão criado por Paulo. Adão grego criado por Paulo, escrito em grego. Ao mostrar que o judaísmo de Yehoshua era vigoroso, fiel à Torá, fiel à lei de Moisés, à lei escrita, à lei oral, e que a liderança de Jerusalém mantinha essa fidelidade, Eisman e Tabor desmantelam a narrativa de que a mensagem de Paulo era a única ou a correta interpretação desde o início. Isso não é um fato. Ao contrário, isso é uma suposição dos que defendem Paulo. Então, pelo contrário, foi uma inovação grega, uma teologia helenizada construída em meio a uma forte oposição dos discípulos de Yehoshua, do irmão de sangue de Yehoshua e da primeira comunidade que é diretamente vinculada ao Messias judeu Yehoshua. Como eu discuto no meu segundo livro, Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico através do Fio de Ariadne, a teoria do deslocamento, guardem esse termo, é um processo complexo que não ocorre sem resistência. As evidências apresentadas por Eisman e Tabor mostram essa resistência. E a clara divergência que levou à criação de um Cristo avesso à Torá, e que se tornou a base do cristianismo gentil grego. Vamos fazer uma conclusão e uma chamada para reflexão. O peso da pesquisa de todos esses acadêmicos, Flusser, Tove, Levine, Parks, Sanders, agora Eisenman, Tabor, demonstra que a tese que eu apresento não é especulação, mas ela está solidamente fundamentada em uma robusta vertente da pesquisa acadêmica que tem revisado criticamente as origens do cristianismo e suas consequências históricas. Compreender o conflito radical entre Paulo e a liderança de Jerusalém nos permite discernir a natureza transformadora e, em muitos aspectos, divergente do Evangelho Paulino. Como essa compreensão das primeiras disputas internas impacta a sua visão da trajetória do cristianismo? Deixe as suas reflexões e perguntas nos comentários. No nosso próximo encontro, daremos continuidade a essa jornada de conhecimento, explorando contribuições de outros autores que mencionei anteriormente, aprofundando ainda mais a minha tese. Aspas. Paulo, dois pontos. O aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. Fecha aspas. Obrigada por acompanhar essa jornada de conhecimento e até a próxima. Tchau!